Bom, eu também queria. Isso é um negócio muito youtuber que eu tenho que aprender a fazer, sabe? Curta, compartilhe, comente, mande pra galera, cara. Se vocês têm amigos concurseiros que vão fazer Enem, que vão prestar vestibular, mandem esses vídeos aí, este vídeo especificamente, né, pro pessoal, porque me ajuda, né, no engajamento e tudo mais. Eu fico mais empolgado pra gravar. Então, façam isso por mim e por vocês também, pra ajudar as pessoas. Então, bora lá. E aí, galerinha, tudo certo? Bom, eu finalmente voltei pro meu canal. Eu sempre falo que eu vou voltar de modo recorrente, cara, mas às vezes eu não consigo, principalmente agora com as aulas remotas, em que todos nós, professores, estamos surtando. Mas eu acho muito importante que eu comece a trazer alguns vídeos dando dicas sobre redações e também dicas com relação a dúvidas frequentes que vocês têm sobre a ortografia. Então é isso que eu vou fazer hoje. Eu trouxe algumas dúvidas recorrentes que os alunos, ou até mesmo nem são meus alunos, mas enfim, candidatos, concurseiros de vestibulares me perguntam de vez em quando pelas redes sociais. E eu acho importante falar um pouquinho sobre essas dúvidas e tentar, de certa forma, explicar para vocês quando e como a gente utiliza na língua portuguesa. Bom, primeiro, que é importante a gente falar que não existe um jeito certo nem bonito para se usar a língua portuguesa. O que ocorre é o que se fixa numa coletividade. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: ai, tem muita regra na língua portuguesa, eu não consigo aprender. Por que isso acontece? E, na verdade, essas regras são criadas dentro da ortografia para unificarem os países lusófonos, ou seja, os países que usam a língua portuguesa como oficial. Às vezes a gente acha que a língua é segregacionista, mas na verdade o ser humano é segregacionista, porque a gente tem essas concepções de que se você tem um vocabulário muito mais aprimorado, se você sabe utilizar a língua de modo muito mais efetivo com relação às regras ortográficas, gramaticais, enfim, essa pessoa consequentemente tem mais prestígio. Mas isso não é linguístico. O preconceito que nós temos com relação às pessoas que têm um grau de escolarização melhor e, consequentemente, utilizam a linguagem de modo mais coloquial é por uma questão social. Então, vale a gente reforçar que quando nós trabalhamos a ortografia, as regras, a gramática, o intuito é nivelar, né, a língua portuguesa para que todos os falantes consigam, né, falar de modo uníssono, de modo mais acentuado, de modo mais organizado. Isso não quer dizer, entretanto, que as pessoas que tenham um grau de escolarização menor ou que tenham uma limitação no vocabulário, enfim, na gramática, não saibam se comunicar. Porque não existe um certo e um errado. Existe a forma como a gente se comunica e não tem problema algum a gente se comunicar do modo como nós nos sentimos melhor. Vale a dica para as pessoas que adoram corrigir as outras, tá? A não ser que você seja professor de língua portuguesa e você esteja na sala de aula, ou, né, que talvez uma pessoa peça para você, olha, se eu errar, me corrige, não tem problema e tal. Eu acho que não vale a pena a gente ficar corrigindo as pessoas porque a gente tem um grau de escolarização, nós temos um grau instrucional maior. Isso soa, no mínimo, arrogante, é uma falta de respeito a gente querer corrigir as pessoas achando que nós somos, né, os Bechara da vida, os Cunha. Não é assim que funciona, tá? Então, respeite as pessoas porque existe um tipo de preconceito que é o preconceito linguístico e nós precisamos evitar, tudo bem? Agora eu vou reduzir minha insignificância e vou ficar bem pequenininho na tela porque eu coloquei um slide junto. Foi um pedido de um aluno que falou: professor, eu acho muito legal que você explique, mas eu sou o visual, então coloque aí um slide, alguma coisa para facilitar o meu entendimento. Então eu vou colocar um slide aqui e vou explicando as regras, então eu vou ficar de olho no computador e de olho na tela do celular. Aqui eu trouxe algumas regras com relação à acentuação. É muito importante que a gente acentue as palavras de modo adequado. Existem inúmeras regras. Algumas mudaram na última ortografia, no último acordo ortográfico em 2009, ou seja, há 11 anos. E às vezes a gente ainda tem dificuldade para aplicar essas regras à ortografia. Então eu vou explicar para vocês algumas regras básicas com relação à acentuação, principalmente com a acentuação diferencial, o acento diferencial, que em alguns casos a gente utiliza, certo? Então a primeira situação é com relação aos verbos ter e vir,
E eu trouxe para vocês a regra, né, dos verbos ter e vir. Ambas as regras trazem o seguinte: quando o verbo está na terceira pessoa do singular, ou seja, correspondendo a ele ou ela, a gente utiliza esses verbos sem acento circunflexo, vulgo chapeuzinho do vovô que a gente costuma utilizar. Então, quando nós utilizamos terceira pessoa do singular, fazendo uso ou de um pronome ou de um nome próprio, né, de um substantivo do nome de alguma pessoa, nós deixamos o verbo sem acento. Por exemplo, ele tem tarefa acumulada. Então, o ele é um pronome na terceira pessoa do singular, e aí nós fazemos uso do verbo ter na terceira pessoa, obviamente, sem acentuação. Aí agora eu trouxe lá no terceiro exemplo o verbo vir, também no singular. Ela vem aqui todos os dias. Então o pronome ela, né, na terceira pessoa, correspondendo ao verbo vir sem acentuação. Quando nós utilizamos o plural, né, a terceira pessoa eles ou elas, nós precisamos acentuar estes dois verbos. Os alunos têm tarefa acumulada. As meninas vêm aqui todos os dias. Nesse caso, é importante que a gente saiba a acentuação, porque quando nós vamos escrever uma redação, por exemplo, esse tipo de concordância verbal é muito cobrado. Então, se você escreve na terceira pessoa do plural, por exemplo, geralmente a gente faz assim. Escrevemos na terceira pessoa do plural e não acentuamos os verbos ter ou vir, eles vão descontar uma nota considerável, haja vista que essa é uma regra que, segundo a ortografia, é muito básica. Então, comecem a observar terceira pessoa do singular dos verbos ter e vir sem acento circunflexo. Terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir, acento circunflexo. Vulgo chapeuzinho do vovô, tá? Não se esqueçam disso. E aí nós temos também os verbos derivados de ter e vir. E ali na regra eu coloquei alguns exemplos, né? Reter, conter, advir, convir. Então reparem que os verbos derivados de ter e vir, eles terminam em ter e em vir, certo? E aí o que acontece? Vou falar primeiro da regra de acentuação na terceira pessoa do plural. Quando estiverem na terceira pessoa do plural, tem acento circunflexo também. É a mesma acentuação para o caso dos verbos ter e vir na terceira pessoa do plural. Por exemplo, as faltas advêm da pouca participação. As caixas contêm segredos surpreendentes. Então reparem que na concordância verbal, haja vista que nós concordamos o verbo ao sujeito, já que o sujeito está no plural, o verbo fica no plural. As faltas. Então nós usamos o derivado do verbo vir, que é advir, com acento circunflexo. As caixas. Nós usamos o verbo conter na terceira pessoa do plural, haja vista que as caixas está no plural. Então acento circunflexo. Quando nós utilizarmos a terceira pessoa do singular desses verbos derivados em ter e vir, nós precisamos usar o acento agudo, tá? Então, ele retém muita gordura. O verbo reter na terceira pessoa do singular, concordando com ele, tem acento agudo. Você faz o que te convém. Nós também temos acento agudo no verbo convir, certo? Na terceira pessoa do singular. Então, nessa regra, tanto se forem os verbos originais ter e vir ou os derivados, se os verbos estiverem no plural, você vai jogar com acento circunflexo. Se não, no caso dos derivados, você precisa usar o acento agudo, tudo bem? A próxima regra é com relação a palavras com vogais repetidas. Anteriormente, lá antes da ortografia de 2009, nós costumávamos acentuar uma das vogais, certo? Agora, essas vogais não possuem mais acentuação. É o caso de vou, lem, vem, do verbo ver, tá? Abençoo, de abençoar. Então agora, por regra gramatical, essas palavras não têm mais acentuação, essas vogais repetidas, né? Ou seja, uma ao lado da outra. O voo foi muito tranquilo. As crianças leem pouco. As meninas veem muito bem. Tomem cuidado com relação ao verbo vir e ver, tá bom? O verbo vir na terceira pessoa do plural é vem com acento circunflexo. O verbo ver, certo? Na terceira pessoa do plural é vem, com dois E e sem acento circunflexo. Tomem muito cuidado
porque são palavras que têm a sonoridade basicamente igual, né? Palavras parônimas são palavras que têm basicamente a mesma escrita e a mesma pronúncia. Então tome muito cuidado com relação a esses verbos aí na escrita, ok? Nessa regra de 2009, alguns acentos se perpetuaram. Na verdade, se perpetuaram não, mas continuaram. É o caso dos verbos por e poder, tá? Porque o que acontece? Imaginem a situação. Você leu uma frase em que o verbo não está acentuado, tá? Só que existe uma palavra, esse é o exemplo, o típico exemplo de palavras polissêmicas, palavras que têm mais de um significado dependendo do contexto. E aí o que acontece? Quando eu digo eu vou por aqui, é uma expressão muito comum, é uma frase muito comum que nós utilizamos no nosso dia a dia. Eu vou por aqui. Se eu não acentuo a palavra por, eu vou deduzir que por significa uma preposição. Eu vou por este caminho. Eu vou por esta direção. Às vezes eu cheguei do mercado com um monte de sacolas e eu vou pôr na mesa. Vou colocar sobre a mesa. E aí o que acontece? Esse por, que é sinônimo de colocar, ele tem acento circunflexo. Para que a gente consiga diferenciar o verbo por com o acento circunflexo e a preposição por, que significa uma rota, um caminho. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com relação à acentuação diferencial, né, ao acento diferencial desses casos. O outro caso é com relação ao verbo poder. Nós temos pôde com acento circunflexo no o, indicando o passado, e nós temos pode indicando o presente. Então se eu dissesse assim, ele pode estudar. Na oralidade a gente consegue, né, acentuar, a gente consegue deixar claro se o verbo poder está no presente ou no passado. Ele pode estudar. Mas e se eu digitar no WhatsApp para alguém? Ele pode estudar. E às vezes não é o indicativo presente, é o indicativo passado. Então, por isso, nós precisamos também do acento diferencial. Ele pôde estudar, certo? Então, essas duas palavras especificamente, elas precisam de um olhar muito cuidadoso. Nós chegamos a um ponto polêmico, que é com relação ao uso dos porquês. Professor, por que 4 porquês? Não existe necessidade disso. Olha, gente, eu como professor de língua portuguesa, redação, literatura e língua inglesa também, acho importante ressaltar que eu também não entendo para que 4 porquês. Mas eles existem. Então, se eles existem, a gente tem que aprender a utilizar esses porquês dependendo da situação, tá bom? Então, eu vou tentar fazer com que vocês entendam o uso dos 4 porquês. Primeiro, eu já gosto de fazer assim. São 2 porquês separados e 2 porquês juntos. Então, os porquês escritos separadamente são para perguntas. Já pensem assim, vocês já descartam os porquês que são escritos junto, tá? Então, porquê separado indicam perguntas, beleza? O porquê separado sem o acento, geralmente são utilizados, né, esse porquê aí, para interrogações no início ou no meio da frase, ou em momentos em que a expressão equivale a qual motivo ou pelo qual. Por exemplo, por que você está bravo? Eu usei esse porquê no início da minha frase. Está no início da frase, é porquê separado sem acento. Você sabe por que estou bravo? Então agora nós temos um porquê ainda separado e sem acento. Aí vocês vão falar, professor, mas por que esse porquê é separado sem acento? Porque além de esse porquê separado ser acento ser para perguntas no início e sendo usado no início ou no meio da frase, esse porquê também serve para qual motivo? Então, se você pensar, você sabe qual motivo estou chateado, por qual motivo estou chateado. Então, aqui, quando a gente usa a expressão porquê substituindo pela expressão qual motivo, ele também é separado sem acento. E tem também o porquê indicando pelo qual. O caminho por que você passou. O caminho pelo qual você passou, certo? Então, esse porquê separado, ele geralmente é usado para pergunta e ele pode equivaler às expressões qual motivo ou pelo qual, tudo bem? E aí nós vamos para o outro porquê, que é o porquê separado
com acento, que também é para pergunta e geralmente é utilizado para interrogações no final da frase, certo? Então, sua boca está roxa por quê? Você fez isso, ponto. Por quê? E só o porquê separadamente. Às vezes o aluno fica assim, sei lá, vou soltar o porquê aqui. Por quê? Tipo, miga, não vou à festa. Por quê? Esse porquê que é solto assim, olha, sozinho, ele é o separado com o acento, tudo bem? E aí nós vamos para os porquês que ficam juntinhos ali. O porquê junto sem acento. Frases afirmativas ou respostas, certo? Então eles equivalem ao pois ou como. Esse é o mais básico, é o que a gente utiliza para justificar alguma coisa. Porque estou com muito frio. Então eu peguei a pergunta do porquê separado com acento acima e respondi. Porque estou com muito frio? Pois estou com muito frio. Porque eu achei necessário? Pois eu achei necessário. Porque sim? Pois sim. Esse porque sim é o clássico, né? Mãe, eu posso sair, posso ir pra festa? Não. Por quê? Porque sim. Porque sim. Por que não? Pronto, por quê? Não vou dar um motivo, mas é porque eu estou respondendo. Por que não? Porque sim. Acabou. E o porquê junto com o acento é usado como substantivo. E ele vem antes dele, vem um artigo, vem um pronome ou vem um numeral, certo? Como tem ali. Esse é o porquê. Então, o é um artigo definido masculino no singular. Não compreendo o porquê de sua atitude. Eu quero que você me dê um motivo. Eu quero que você me dê uma razão. Então, ao invés de dizer eu quero que você me dê um motivo, eu digo eu quero que você me dê um porquê. Então, esse é um porquê junto com o acento. Lá em cima, o uso dos porquês. Esse porquês aí é o porquê que indica substantivo. Como substantivos são palavras variáveis, então esse porquê junto com acento pode sofrer, por exemplo, singular e plural. Porquê, porquês. E agora eu coloquei aqui algumas outras regras ou outras situações muito comuns e que muitos alunos me perguntam, tá? O vídeo já está indo para 18 minutos. Não se esqueçam de dar like, curtir, enfim, manda pra galera, tá? Mas trouxe aqui outras situações a vocês. Primeiro, com relação ao mas e ao mais. Essa é uma outra regra que as pessoas costumam dizer que é muito básica e que quando as pessoas utilizam de modo inadequado é porque elas não entendem muito da língua. Eu não concordo. Primeiro, porque quando a gente utiliza o mas sendo uma conjunção, que demarca oposição, esse mas que pode ser substituído pelo porém, pelo contudo, pelo todavia, na oralidade, nós costumamos pronunciar esse mas com um i entre o a e o s. Então é muito comum que a gente fale, eu me arrumei para ir à festa, mas não fui. Na oralidade, a gente costuma, e não tem nada de errado, a gente colocar esse i entre o a e o s. Então quando nós vamos escrever, muitas vezes a gente tem uma dificuldadezinha ali para nos adequarmos à regra. Então o mas sem o i é uma conjunção que demarca oposição. Algo de adversativo, algo deu errado ou deu certo, dependendo da situação, e aí eu utilizo o mas. E o mais, com o i mesmo, é o contrário do menos, certo? Então, eu quero viajar, mas o vírus não deixa. Porém, o vírus não deixa. Contudo, todavia, no entanto, o vírus não deixa. O trabalhador fica mais vulnerável ao vírus. Então aqui eu poderia substituir o mais pelo menos. O trabalhador fica menos vulnerável ao vírus, certo? Então essa é a diferença do mas, conjunção, e do mais, que é o contrário do menos. Tudo bem? Senão junto e senão separado. Também uma regra muito comum. Primeiro, senão junto, ele vai significar caso contrário, certo? Então você meio que cria uma ideia de contrariedade. Ou você faz isso, senão é mais ou menos assim que a gente usa o senão junto. E tem o senão separado, que tem a expressão de caso não. Daí vocês vão falar, professor, basicamente a mesma coisa. Só que o se não, separadamente, é muito utilizado para uma situação hipotética. Então pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra. Primeiro exemplo do senão junto. Faça os deveres, senão ficará de recuperação.
faça os deveres, caso contrário, ficará de recuperação, certo? O senão separado. Se não houver opção, viajarei nesse horário. Caso não haja opção, eu viajarei nesse horário. Então, essa é a diferença entre o senão junto e o senão separado. Um expressa a ideia de contrariedade e o outro de hipótese. A fim de e a fim. Esse aqui é bom também. O a fim de é uma locução prepositiva. E o a fim de significa, tem, né, a ideia de finalidade, objetivo e também de desejo. E o a fim junto, né, sem o uso da preposição de, significa semelhança, afinidade e é um adjetivo. Então, quando você quer dizer que você está afim de alguém, você manda pra mina, manda pro boy lá. Estou afim de você. Esse afim é escrito separadamente. Afim. Eu tenho o desejo, eu tenho o objetivo de ficar com você. Eu tenho essa finalidade. Então, afim tem essa ideia, certo? É uma locução prepositiva. E o afim, junto, é um adjetivo que pode variar. Temos interesses afins, temos interesses semelhantes, temos interesses iguais. Então, eu posso substituir iguais ou semelhantes por afins, por exemplo, tá? Então, o afim junto, com M no final, é utilizado como semelhança ou afinidade. Então, cuidado quando você for lá cantar, chavecar a pessoa, estou afim de você. Se você escrever afim junto, né, pode ser que a pessoa tenha uma desilusão linguístico-amorosa. Outro caso, bom, mal, bem, mal. Meu Deus do céu, professor, não entendo. Bom e mal com U são adjetivos e são antônimos. Eles se contrariam. O lobo é bom, o lobo é mal. Então, o lobo mal das histórias que a gente conhece, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, é lobo mal com U. E aí ele pode ser um lobo bom, que é o contrário do mal com U. E aí nós temos bem e mal, que são advérbios de modo. Então, como você está? Quando a pessoa pergunta como você está, você diz, eu estou bem, ou eu estou mal. É o modo como você está no momento em que a pessoa te faz a pergunta. Então, essa é a diferença entre bom e mal com U e bem e mal com L. Então, quando você quer expressar o modo como você está, você usa bem e mal com L. E pra gente finalizar, nós temos em cima, embaixo, junto e embaixo separado. Então, primeiro, em cima e embaixo junto, tá? O em cima e o embaixo vão indicar posição de objetos, de lugares, aí dependendo da situação. Tem uma regra ridícula que os professores de ensino infantil utilizam com as crianças, mas funciona. Você pega os dois dedinhos assim, ó, paz e amor. Em cima se escreve separadamente, em cima. Embaixo se escreve junto. Em cima, olha, os dedos estão separados. Em cima, embaixo. Pronto, tá? Então, em cima, separado, a gente escreve separado. Embaixo, a gente escreve junto. Os livros estão em cima da mesa, estão sobre a mesa. Então, em cima. Os livros estão embaixo da estante, sob a estante, embaixo. E tem o embaixo separado, que é o contrário de em alto. E tem em baixa, que é o contrário de em alta, tá? Então a menina fala em baixo tom de voz. Aqui eu poderia substituir por a menina fala em alto tom de voz. Caso vocês tenham outras dúvidas, podem colocar aqui nos comentários, podem me pedir, eu gravo outros vídeos mostrando essas regras, tá bom? Não se esqueçam de curtir, inscrevam-se no canal. Mandem pra galera, compartilhem aquele negócio todo, gente, que vocês têm que fazer pra que eu tome vergonha na minha cara e pra que o canal dê uma acendida aí, belezinha? Um beijo e até a próxima.